Terra Firma. Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir se inscrever no canal. Esse aqui é meu amigo Beuzebu, meu bode de pelúcia, que quando eu fico triste eu abraço. Eu choro quando eu dou castigo para meus alunos, né, Bê? A gente fica super triste aqui quando acontece isso, né? Só que não. Esse que é o puto quando eu falo isso, mas eles adoram o B. Hoje aqui eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, compartilhar o vídeo se possível, indicar o canal para outras pessoas, agradecer todo mundo que se inscreve. E hoje no Eu Recomendo Netflix, o desdobramento de uma série que a gente adora aqui em casa, que é o Queer Eye, tá? Já falei, o Queer Eye já é o desdobramento do Queer Eye for a Straight Guy, que passava no Sony, que a Netflix comprou e refez, né? Agora com uma ideia de não só ser para pessoas hétero, mas para qualquer tipo de pessoa, e é o grande lance que a gente tem que... hoje eu estava conversando com uma aluna minha, que ela falou assim para mim, professor, o menino veio me paquerar e eu gosto de mulher. Eu falei, tá, querida... que tudo bem, ele tem que se sentir lisonjeada, né, que ele tá interessado em você e falar, não me interessa, tal, a gente vai chegar num equilíbrio quando a gente olhar e ver pessoas, não ficar olhando, né. Eu já falei sobre isso, mas não vou entrar nessa discussão aqui, porque o vídeo tem outro objetivo. O que aconteceu? A série Queer Eye, ela é tão legal, ela é tão interessante e, ao mesmo tempo, as televisões do mundo, elas estão com uma necessidade de criar conteúdo, né? A gente chegou num ponto que fica muito difícil você criar uma coisa completamente nova, assim. E o Queer Eye, ele virou uma marca que está sendo vendida, e a Netflix tá com dois projetos que são desdobramentos do Queer Eye. É o Queer Eye Alemanha, que é muito legal, e o Queer Eye Brasil. Finalmente a gente tem um Queer Eye brasileiro aqui, que me surpreendeu muito, foi uma série muito legal, assim. O Queer Eye Alemanha, ele tem 5 episódios, e o Queer Eye Brasil tem 6. O Alemanha, ele tem os 5 fabulosos, então ele mantém a estrutura, ele mantém toda a estética do programa. Então você vê que quem comprou a franquia tem que seguir os elementos do programa. É meio quando você vê o Ídolos, né, que era o American Idol, que tem que seguir todo o formato, que nem você tem o The Voice, que tem o lance da cadeira. Quando você entra, por exemplo, no YouTube aqui, para ver vídeo do The Voice, você vai ver que tem The Voice em tudo quanto é lugar. Tem The Voice República Tcheca, então tem sempre a cadeira, tem um esquema que tem que ser mantido quando você compra o programa. Qual é a diferença, assim? O Queer Eye Alemanha, ele é o primo pobre do Queer Eye, você vê que tem bem menos grana investido, mas é muito interessante. E aí ele tem uma sistemática de ir para lugares diferentes da Alemanha. O Queer Eye americano, ele tá fazendo o quê? Ele fica num estado, e daquele estado ele faz os programas dele da temporada, né? Tirando o Japão. O Brasil, você vê que ele ficou muito em São Paulo, né? Inclusive, tem um episódio do Queer Eye Brasil que é aqui em Mauá, com o senhorzinho daqui de Mauá. Tem um erro ali, né, que só quem é daqui que mora, que a horta dele é em Santo André, mas ele mora em Mauá, é muito legal, assim. Mostra um pouco, e é uma coisa que o Queer Eye já tinha no Queer Eye original, tá, que era o da Sony do final dos anos 90 e ano 2000, que é pôr as pessoas em contato com pessoas gays e entender que é um jeito de combater o preconceito. Você conviver com a pessoa e ver que é uma pessoa. A opção sexual dela não vai fazer diferença nenhuma. Esse tiozinho é muito engraçado, porque ele, assim, você vê que ele é totalmente B22, né, a família, um esquema meio evangélico, assim e tal. Aliás, inclusive, eu e a Laís, a gente ficou achando, será que o filho dele vai falar que no final ele é gay, pra ter um choque e tudo mais, né? Mas é muito legal. O do Brasil, você vê que tem um investimento, assim,
próximo do Queer Eye, mas também a ideia de primo pobre em relação ao programa americano. O orçamento que se tem para o programa americano, você vê que é muito mais suntuoso, assim, em termos de patrocínio e tudo mais. Mas é um projeto que está começando, e os dois do streaming. O Alemanha, ele é muito legal e é interessante, eu gosto muito de assistir esse tipo de série que sai do eixo Estados Unidos, Grã-Bretanha, para a gente conhecer melhor povos de outros lugares. E o reality, ele permite muito isso. Você vê questões de hábito. Então, uma coisa que chamou muita atenção para a gente do Alemanha é o fanatismo por futebol da galera que apareceu no programa. Mas fanatismo assim, da galera ter parede, tocar, quase todos os episódios você tinha que dar um jeito de acomodar um pedaço da casa da pessoa que era do seu time, Borussia, o que for. Então, assim, como futebol pro alemão é uma coisa muito importante dentro das ideias dele. Mas, ao mesmo tempo, você começa a ver que as necessidades das pessoas são universais. As pessoas, elas se prendem, e aí, por exemplo, na Alemanha tinha um tiozinho que ele colecionava quadrinho, que ele gosta de ficção científica, e você vê que a vida dele meio que parou, assim, né? Aqui no Brasil tem uma mulher que se separou e ela ficou naquela coisa de viver pelo filho. Tem uma que é de uma mãe, que é uma mãe de um menino, de um homem trans, né? Como que ela se decepcionou no casamento e passou a viver em função do filho, assim. Então tem histórias muito interessantes que elas se repetem pelo mundo todo. Ou seja, a pessoa que sofre um trauma na sua vida, ela perde a sua autoestima e essa perda de autoestima, ela começa a se refletir no onde ela mora, no como ela se veste, no como ela se relaciona com ela mesma e ela para com o mundo, assim. Então, o que eu achei muito interessante desses dois desdobramentos do Queer Eye foi exatamente isso, ver que ele segue o mesmo padrão do americano, ou seja, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, e a sensibilidade das equipes. O Queer Eye Alemanha, ele tem uma novidade, ele tem uma mulher trans, né? E é interessante as inserções dela, como ela é o cabeleireiro, por exemplo, ela seria o que é inevitável pra gente que é fã do Queer Eye, e a gente é fã mesmo, assim, é você primeiro ficar procurando, ele é o Caramo, ela é o ela é o Jonathan, né? Ela, na verdade, ela é o Jonathan, porque ela é a que cuida do cabelo. Então você ele é o Tan, então você acaba procurando associar a pessoa o que ela faz. E aí no Queer Eye brasileiro tem um médico, e foi muito engraçado pra gente assistir, mas eu não posso contar porque é uma piada interna aqui muito complicada. Mas está sendo complicado assistir o Queer Eye e lidar com algo que os nossos olhos não deixam de ver. E no Queer Eye Brasil, eles mudaram a função do que seria o Anthony. O Anthony o Jonathan, que seria o Jonathan no Queer Eye Alemanha, é uma drag, é muito legal, seria o equivalente ao Jonathan, uma pessoa de gênero não binário, né? E tem um visual muito louco, assim, ele é meio drag, é muito interessante, assim, e você vai se afeiçoando a eles. É óbvio que você vai gostando de mais de um personagem ou outro, e interessante, como no Queer Eye, você, através da história de quem está sendo recebido, você vai conhecer a história de alguns dos participantes. Por exemplo, no Queer Eye Brasil, você tem um homem trans na equipe. Que a gente olhava assim, aí quando aparece esse episódio da mãe que tem o filho homem trans, ele vira e fala pra ela, ele fala assim, e ele é o conselheiro, ele é o que faz o papel do Caramo, tipo um aconselhamento mais psicológico, seria tipo um coach, né? E ele começa a falar pra ela, eu sei o quanto é difícil,
E aí que a gente descobriu que ele era um homem trans. A gente ficou olhando e falou, puta, e aí depois você fica olhando, você começa a tentar descobrir, né? É muito doido, assim, é muito legal. E esse, eu acho que esse é o grande barato, assim, a gente não fica preso a nenhum estigma, nenhum paradigma pré-definido. Pessoas são pessoas que gostam de pessoas e a gente tem que normalizar isso. O lance é esse. E aí no Queer Eye Brasil, o cara que seria o Anthony, que vê comida, culinária e tal, eles mudaram, é um médico, e esse médico ele dá dicas de bem-estar. Então, na verdade, você não vai ter. Ele vai falar de comida, ele vai fazer essa abordagem do Anthony, mas ele vai, ao mesmo tempo, ele vai ter uma visão muito mais da questão da saúde. Então ele vai levar a tiazinha lá que fuma, que nem louca lá. Ele leva a tiazinha para fazer aula de spinning, dá uma bicicleta para ela. Eles abordam, falam, ó, ela só tomava refrigerante. Ele fala, não, tu tem que tomar água mesmo. E aí ela começa, me vê um copo d'água, por favor. No Queer Eye Brasil, tem um episódio de uma tiazinha e do tiozinho também daqui de Mauá, que é muito louco, assim. Eu e a Laís, a gente tava olhando. E aí eu fiquei com essa impressão que eu até não passei pra Laís, que veio aqui no vídeo, assim. Eu acho que eles quiseram amarrar muito rápido que deu certo. E eu não vi isso acontecer em alguns episódios. Por exemplo, tem uma mulher que ela é viciada em compras e ela não ouve o que os caras falam. Ela sempre concorda falando em cima, então você vê assim que ela não absorve aquilo que está sendo passado para ela. Ela não ouve, ela não... Meu, vai me dando uma irritação nisso, e é a pior coisa que existe, você tentar não ajudar do ponto de vista eu sou melhor que você, eu vou te ajudar, não. Mas você está tentando fazer a pessoa enxergar uma realidade que ela não consegue ver. E por que ela não consegue ver? Porque ela não te ouve, ela não consegue interagir com você. Então é muito louco, assim, mas é muito... Você precisa comprar gás? Porque o cara tá vendendo aqui na porta de casa. Então assim, desculpa, agora vai virar uma barulheira aqui. Tá acabando o vídeo, então... aqui é complicado, depois das 9 não dá não, velho. Haja paciência. Então, assim, é muito interessante ver que as pessoas estão sendo pessoas no mundo todo. Elas estão lidando com seus traumas, elas estão lidando com consumismo extremo, elas estão lidando com questão de baixa autoestima. A gente está vivendo uma época, como eu falei no documentário do Andy Warhol, a gente está vivendo a era da ultra exposição, ou como eu falei nos vídeos da era digital, né, que eu fiz aqui no Opinião, que eu recomendo você dar uma olhadinha lá, se você quiser entender melhor esse fenômeno. E essa ultra exposição está fazendo com que a gente viva um mundo muito superficial. E de novo eu volto no que eu falei nos outros vídeos do Queer Eye. Como um trauma pessoal faz com que a gente externe para o mundo, grite silenciosamente um pedido de ajuda que a gente não consegue ver. É muito legal, e aí o que foi mais legal nessas duas temporadas, o Queer Eye Alemanha e o Queer Eye Brasil, que eles mantiveram desde o Queer Eye original, que é a pessoa voltar a olhar para ela mesma e voltar a se sentir importante, se sentir amada, se sentir valorizada. E não existe coisa pior no mundo do que você não se sentir valorizado, importante. Tá legal? Então eu recomendo. Queer Eye Brasil, maravilhoso. Parabéns para a Netflix. E Queer Eye Alemanha, muito legal. Também gostei demais das duas temporadas. Eu e a Laís, a gente assistiu sim. Quando acabou Queer Eye Alemanha, que a gente matou num dia também. Alex, acabou? Eu falei, acabou, tem que acabar, né? Mas foi muito curto, tinha só 5 temporadas. E aí é aquele formato, 45, 50 minutos, assim. Só um porémzinho, assim, eu acho que tem hora que o Queer Eye, a intenção dele é fazer a gente chorar, tá? Nada contra. Mas tem que tomar cuidado com o limite de não ficar extremamente apelativo. O Queer Eye Brasil, ele teve um episódio muito bonito, que é de um cara
que a mulher dele morreu com câncer de mama muito cedo, muito jovem, e ele passou a viver pelos filhos, né? E é sempre uma pessoa que indica, uma pessoa que está preocupada com você. Então você não está sozinho, você tem pessoas que te amam e estão preocupados com você. E tem hora que eu acho que o Queer Eye, assim, tem um lá do Alemanha que a menina morreu o pai, morreu a mãe, e a menina tem uma doença que é meio, mano, pesado demais, assim, apela um pouco para o excesso de emoção. Mas funciona. Mas até resolver a situação da pessoa, se você não estiver bem, talvez você não chegue no final do episódio, porque você está precisando dos Fab Five na sua vida para te ajudar também, tá legal? O poema de hoje é O Mundo de Cada Um. O mundo sempre foi e será aquilo que o nosso desejo individual moldou de acordo com as nossas vontades, ou medos, ou sonhos. E essas multifaces se combinam num estranho e assustador caleidoscópio de sensações, emoções e frustrações, onde alegorias formam formas e mitos são criados. Não, mito não, chega de mito! Para depois serem esquecidos como um brinquedo cuja graça um dia esvaneceu no canto de um baú. Mas eles nunca são os mesmos, já que cada mente pode criar o que, como e onde quiser, e uma mentira banal de um pode ser a verdade absoluta do outro. É muito doido como as coisas são o que a gente quer que elas sejam. E como é difícil a gente, às vezes, ver algo de um modo diferente. E como, às vezes, a gente precisa de um chacoalhão, alguém catar a cara da gente, virar a cara assim, falar, olha pra isso aqui, mano, pra entender o poder que essas emoções têm sobre a gente e como a gente pode ficar preso, assim, em algo na vida da gente e o tempo passa. E a gente não vai ter tempo, talvez, para voltar ao que não foi. Tá legal? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí se você gosta de Queer Eye, já assistiu alguns desses novos que eu falei aqui. Se eu esqueci de dar alguma informação, procura o nome do pessoal do Queer Eye na Netflix. Assista para descobrir quem são. E eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.